Todos nós já sentimos a perda de algo ou alguém importante. Mas você já parou para pensar em tudo que muda dentro de nós quando isso acontece? Como nosso coração reage à ausência? Como nossa mente tenta organizar o que parece impossível de compreender? Vazio, dor, saudade, tudo misturado. Meu banco de memórias emocionais não aguenta tanto conflito. É isso, Jerônimo. O luto é um caos no começo, mas é no meio desse caos que o cérebro aprende a reorganizar-se. Hoje vamos entender o que é o luto, por que ele acontece e como podemos atravessar essa experiência sem nos perder pelo caminho, transformando essa dor em aprendizado, em memória e esperança. Perder alguém que amamos é uma das experiências mais dolorosas da vida. Mas o luto vai muito além da dor emocional. Ele envolve mudanças profundas no cérebro, no corpo e até na forma como nos relacionamos com o mundo. E não pense que o luto acontece apenas com a morte. Divórcios, mudanças de cidade, saída dos filhos de casa e até a passagem da infância para a adolescência podem desencadear processos semelhantes. Nosso cérebro reage a qualquer perda significativa, tentando reorganizar a vida sem aquilo que foi perdido. Mas neste programa, vamos focar especialmente no luto pela perda de alguém que amamos. A dor que sentimos quando nos despedimos de pessoas importantes em nossas vidas. Durante a pandemia da Covid-19, a dimensão do luto se tornou ainda mais evidente. Entre 2020 e 2023, quase 100 milhões de pessoas morreram no mundo. Na América do Sul, quase metade da população perdeu um familiar ou um amigo próximo. Apenas 9,3% das pessoas não tiveram contato com a perda de alguém querido. Perder alguém que amamos muda tudo, inclusive o dia a dia. Por isso, fomos às ruas para entender como cada pessoa enfrenta essa dor. Chegou a hora do Fala Povo. O luto é uma experiência universal, mas cada pessoa sente e age de maneira única. E hoje queremos saber como elas lidam com a perda e o principal, o que elas aprendem nesse processo. Foi muito difícil, né? Eu lidei procurando ajuda médica, eu fiz tratamento psicológico, qual eu faço até hoje, porque ainda não superei, tem 6 anos. A perda, para mim, no começo foi alguma coisa muito impactante, muito chocante, mas eu sempre levei isso como uma forma de me conectar ainda mais profundamente com o meu lado espiritual, né? Eu sempre quando tinha a situação, né, de que algum parente meu, alguma pessoa que eu gostava muito, que me fez muita falta, eu sempre buscava me conectar muito com Deus, né? No caso meu, eu penso sempre assim, né? Eu sou igual aquela música lá do Elton John, ele tá sempre viajando. Ele tá sempre viajando, o Daniel tá viajando, e para mim ele não morreu, ele tá viajando. Sinceramente, eu buscava estar me conectando muito mais com as pessoas que eu já amava, que eu ainda tenho a oportunidade de estar amando aqui na Terra, para não deixar nenhum tipo de pendência emocional com elas. Então, buscar ajuda, né? Profissional, procurar fazer alguma atividade física, focar em trabalho, algo assim, para ocupar seu tempo, porque se você parar no tempo, você não consegue sair sozinho, não consegue. Como vimos, cada pessoa sente a perda de maneira única. E essa experiência que chamamos de luto não é apenas uma reação emocional passageira. O luto mobiliza diferentes áreas do cérebro. Afeta o nosso corpo, nossas relações e até a nossa espiritualidade. É um processo complexo, mas fundamental para que possamos reorganizar a vida depois de uma perda significativa. Para entendermos melhor, podemos dividir o luto em 5 dimensões principais: a emocional, física, intelectual, espiritual e social. Cada uma delas tem características próprias
e juntas nos ajudam a entender como o sofrimento se manifesta e como podemos lidar com ele de forma saudável. Na dimensão emocional, nós sentimos tristeza, raiva, culpa ou solidão. Já na dimensão intelectual, podemos sentir ali, confusão, desorganização, dificuldade de concentração. Na dimensão física, o corpo reage como um aperto no peito, um nó na garganta, falta de ar ou alterações no sono. Na dimensão espiritual, pode provocar questionamentos sobre o sentido da vida, a fé, enquanto a dimensão social nos mostra como o luto pode afetar nossas relações e identidade. Então, compreender essas dimensões é o primeiro passo para lidar com a perda. O luto pode começar com um diagnóstico terminal, onde você vê o seu ente querido já que não está funcionando mentalmente como funcionava antes, porque tem Alzheimer ou porque teve um AVC, um acidente vascular cerebral sério. Você já vê a pessoa deteriorando. Para quem cuida daquela pessoa, o luto já começou. Quando uma pessoa morre de acidente de carro, é aquele susto porque o luto já começa ali depois que morreu. Mas quando você está alimentando esperança e de repente essa esperança é tirada, é difícil. Então, quando o paciente está morrendo, por essa ocasião do luto antecipado ou depois, tem muitas famílias que eles vêm de todos os lugares e que eles demonstram aquele afeto, aquele amor, aquele respeito, que eles conversam sobre lembranças, entendeu? E a gente vê que muitas vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de falar tudo o que queria ou de demonstrar todo o amor que sentem por aquela pessoa. E há um senso de culpa muito forte, porque a gente só tem o presente. Então eu tenho aprendido muito com as famílias que se sentam, que seguram na mão, que choram, que abraçam. Incrível como essa experiência da perda é única, né? O luto é um processo natural e profundamente humano. É natural que ao vivenciar uma perda tão profunda, muitas vezes nos perguntamos: será que alguém ou algo pode me ajudar a atravessar essa dor? A fé pode ser esse caminho de consolo. E para ajudar você a entender como falar com Deus, sentir sua presença, encontrar força mesmo na tristeza, a Rede Novo Tempo preparou a revista Deus Me Ouve e você pode pedir a sua gratuitamente acessando o site novotempo.com/escola bíblica ou mandando uma mensagem para o WhatsApp 12 982 44 4449. Ela é um guia delicado e cheio de amor que ensina a orar, a abrir o coração e a perceber que mesmo na ausência, o amor e a esperança permanecem. Até porque é justamente depois desses primeiros dias de dor que o nosso cérebro e corpo começam a reorganizar-se, claro, tentando dar sentido à ausência que sentimos. É o início de uma jornada e as fases do luto fazem parte dessa jornada. O entorpecimento, por exemplo, é a fase inicial, quando a realidade da perda ainda não foi totalmente assimilada. O choque e a confusão são intensos e a tristeza se mistura à raiva. Parece que tudo está fora do lugar e imaginar a vida sem quem se foi é quase impossível. Já a segunda fase é o anseio ou protesto. É quando a ausência se torna mais concreta e o coração sente uma necessidade intensa de buscar a pessoa ou aquilo que foi perdido. A agitação emocional e física aumenta e os sentimentos podem parecer insuportáveis. Em seguida, entramos na fase do desespero. Essa etapa é a mais difícil e dolorosa, onde a tristeza profunda e a apatia podem se instalar. É comum sentir desmotivação, falta de interesse nas atividades do dia a dia e até sintomas depressivos. É um momento lento, mas necessário, pois faz parte do processamento da perda. Nosso cérebro, ele é programado para esperar quem a gente ama.
Então é como se a gente tivesse um mapa mental das pessoas que a gente mais ama na nossa vida. Esse mapa mental é o que tem no nosso cérebro que vai lembrar de horários, de rotina, de cheiro dessa pessoa. E o que acontece quando essa pessoa morre? O nosso cérebro, que já tem essas informações, ele fica procurando essa pessoa. Então, como já tem tudo isso no mapa mental, quando dá o horário, por exemplo, dessa pessoa chegar, o cérebro fica tentando encontrar essa pessoa. Quando sente um cheiro que lembra, às vezes era o perfume dessa pessoa, né, que morreu, o cérebro ele fica tentando entender o que aconteceu, porque não é tão prático. Quando a gente fala sobre morte, a gente não fala de uma coisa tão prática. Não é uma coisa que o nosso cérebro ele entende logo de cara, por conta desse mapa mental. A fase seguinte é a recuperação. É quando começam a surgir sentimentos positivos novamente. A pessoa começa a se adaptar à vida sem o ente querido, porque internaliza-se as memórias e recorda-se de forma saudável. A rotina começa a se reorganizar e novas oportunidades de afeto e de sentido na vida aparecem. Depois de atravessar as fases do luto, uma pergunta pode surgir. Como o cérebro começa, na prática, a se reorganizar diante da ausência? Uma das formas mais antigas e eficazes de ajudar nesse processo são os rituais. Rituais são gestos simbólicos que marcam momentos importantes da vida. Nosso cérebro se acostuma com a presença das pessoas, com a voz, com os horários, com os hábitos. Quando alguém parte, essa rotina é quebrada de forma abrupta e o cérebro precisa entender que aquela realidade mudou. É aí que os rituais ajudam. Uma cerimônia de despedida, uma reunião em família, uma oração, um momento de silêncio. Esses gestos ajudam o cérebro a reconhecer a perda e agora precisamos nos adaptar. Do ponto de vista neurológico, os rituais ativam áreas ligadas à memória e ao significado. Ao participar deles, o cérebro começa a organizar emoções e dar sentido à experiência da perda. Escrever uma carta para quem partiu, guardar uma lembrança especial, olhar fotos e contar histórias sobre quem foi, plantar uma árvore. Quando falamos, lembramos ou realizamos um gesto de despedida, o cérebro começa a dar sentido à dor. O ritual ajuda a fechar um capítulo, mesmo que o amor continue. Ele não elimina a dor, mas ajuda a dar forma a ela. E quando damos forma à dor, o cérebro consegue iniciar um processo fundamental, a adaptação. Porque o luto não é apenas sofrer, é reorganizar a vida diante da ausência. E os rituais são pontes entre o que foi vivido e a nova realidade que começa a ser construída. É justamente nesse movimento de adaptação que entendemos que o luto também tem funções importantes para a nossa saúde emocional. Por fim, temos as funções básicas do luto, que consistem em 3 pilares essenciais: aceitar a realidade da perda, elaborar a dor sentida e ajustar-se ao ambiente em que a pessoa ou a situação perdida está ausente. Este processo permite que a vida siga, mesmo diante da ausência. É importante lembrar que cada pessoa atravessa essas fases de maneira única, ok? Não há um tempo certo para superar a perda e não existe uma forma certa ou errada de sentir. Compreender essas etapas ajuda a dar sentido à dor e a reconhecer que o luto é um processo humano, necessário e, em última análise, transformador. E para quem está enfrentando a dor da perda, é essencial conhecer caminhos que ajudam a atravessar esse momento. Conviver com esse processo fez a Tessia perceber que muitas dores do luto não vêm apenas da perda, mas da falta de conversa e de clareza sobre os desejos de quem está partindo. A melhor coisa para um luto saudável é quem está vivo hoje com saúde, como você e eu, termos um testamento vital. A gente não sabe do que vai morrer, a gente não sabe quando vai morrer,
mas a gente sabe como quer ser tratada. É mais fácil para os familiares honrarem a minha decisão do que decidirem por mim num momento de tremendo estresse emocional. Além das decisões práticas, o fim da vida também costuma trazer à tona questões emocionais que ficam mal resolvidas. O perdão é muito importante porque liberta a pessoa. Não é à toa que na Bíblia a gente lê que não deixe que o sol se ponha sem resolver um conflito, né? Às vezes é tão difícil a gente resolver um conflito no mesmo dia. Mas esse é o conselho, especialmente porque o perdão de Deus é condicional ao nosso perdão aos outros. Então, essa é uma lição muito importante para cada um de nós, morrendo ou não, viver com a paz que vem porque Deus nos dá quando nós perdoamos as pessoas que não querem nos perdoar. Então, isso é muito importante. A dor do luto pode se tornar um processo de cura e até de transformação, mas é preciso estar atento. Quando essa dor não passa e começa a impedir a vida de seguir, podemos estar diante de algo mais profundo. Em algumas pessoas, a dor se prolonga ou se manifesta de maneira intensa demais, interferindo na rotina, nas relações e até na saúde física e mental. Esse é o que chamamos de luto complicado. O luto complicado pode se manifestar de diferentes formas. O luto crônico, quando a dor se mantém por um período indefinido, impedindo a retomada da vida cotidiana. O luto inibido, em que a pessoa não apresenta os sintomas comuns do luto, como a tristeza ou o choro. E o luto adiado, quando a reação à perda surge mais tarde, de forma distorcida ou inesperada. A partir ali do 6º mês, algumas coisas elas precisam começar a se organizar. Não diria que tem que estar tudo certo, mas ela já conseguiu trabalhar, voltar a trabalhar, como que está os afazeres de casa, já conseguiu voltar a fazer alguma coisa. A questão social, né? Eu entendo que muitos enlutados, logo no início, às vezes eles acabam se isolando um pouco por conta da dor, né? Para se proteger da dor. Mas ali perto dos 6 meses, o ideal é que comece a ter essa movimentação. Mas eu gosto de deixar uma grande observação. Não quer dizer que se você chegar nesses 6 meses após perder alguém, né, muito querido, se você não estiver assim, não quer dizer que você está com um luto complicado. Só quer dizer que talvez seja o momento de procurar uma ajuda. Reconhecer os sinais do luto complicado é essencial para oferecer apoio adequado e evitar que o sofrimento se transforme em condições psicológicas mais graves. Em situações de maior vulnerabilidade, o suporte é fundamental. Amigos, familiares, psicoterapia e atenção à espiritualidade podem ser essenciais para atravessar esse processo sem que a dor se transforme em sofrimento crônico. Permitir que a pessoa fale sobre a perda, respeitar seu tempo, oferecer apoio prático e estar presente sem sufocar são formas de ajuda poderosas. Cada gesto de atenção conta. Não tente consertar o luto, porque esse enlutado ele precisa de acolhimento. Então, todas as vezes que você pensar, nossa, acho que eu vou falar para ele fazer tal coisa, acho que isso que ele está vivendo não está tão certo, acho que ele está muito isolado. Todas as vezes que você olhar essas características desse enlutado e você quiser consertar ou dar alguma opinião, repense mais antes de fazer isso. O segundo ponto é não consolar. E eu sei que muitas vezes a gente quer consolar. E aí você tenta consolar algo que é inconsolável. É inconsolável. Então não adianta você chegar em alguém que está com dor de cabeça e falar que essa pessoa precisa pensar um pouco melhor, porque dor de dente é muito mais forte. Essa pessoa não quer saber de outra dor. Essa pessoa não quer saber se outra pessoa sofreu perdas maiores. Ela não quer saber disso, porque aquela dor
é a única dor que ela está sentindo. Dê espaço para essa pessoa falar, repetir quantas vezes ela quiser. O fim do luto é um processo muito pessoal. Para alguns, leva meses, para outros, anos. Mas sinais como lembrança sem dor intensa, reorganização da rotina e retomada de projetos indicam que a vida começa a seguir adiante, mesmo diante da ausência. Compreender o luto complicado e saber como oferecer apoio transforma a experiência da perda. O luto é doloroso, mas atravessá-lo de forma saudável nos permite reconstruir a vida e encontrar esperança novamente. Perder alguém que amamos é como ter o chão arrancado debaixo dos pés. O escritor C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, viveu essa dor de forma profunda ao perder a esposa Joy para o câncer. Logo após a morte dela, ele começou a escrever um diário. Essas anotações se tornariam um livro, Uma Dor Observada, que é um dos testemunhos mais sinceros sobre o luto. Lewis descreveu a ausência de Joy em detalhes do dia a dia. A cadeira vazia, o silêncio da casa, o cheiro que aos poucos desaparecia. Não era apenas a dor da morte, mas o vazio das rotinas. Cristão convicto, ele não escondeu sua raiva de Deus. Escreveu que, ao orar, tinha a impressão de falar diante de uma porta de ferro fechada. O luto também abalou sua fé. Mas, com o tempo, Luz percebeu que Deus não havia desaparecido. O silêncio também fazia parte do caminho. E, pouco a pouco, o amor pela esposa deixou de ser dor apenas, para se transformar em memória viva. No fim, ele entendeu que o amor verdadeiro não morre. Ele permanece, mesmo depois da despedida. E foi esse amor que lhe deu forças para seguir. O luto não é o fim, é um caminho. E mesmo em meio à dor, é possível reencontrar sentido, esperança e vida. Muita gente não sabe como agir diante de alguém que perdeu um ente querido. O medo de dizer a coisa errada é comum, mas algumas atitudes simples podem fazer toda a diferença. Por isso, as dicas que eu trago hoje são para você saber apoiar alguém que está passando pelo luto. Dica 1. Deixa a pessoa falar. Escutar sem interromper ou julgar ajuda o enlutado a organizar pensamentos e emoções. Nem sempre é preciso dar conselhos ou tentar encontrar explicações para a dor. Dica 2. Conforte, não conforme. Evite frases do tipo, pelo menos, ou ele viveu o suficiente. Comentários que tentam minimizar a perda podem, na verdade, aumentar o sofrimento. Dica 3. Respeite o espaço. Esteja presente, mas sem sufocar. Ofereça ajuda prática com tarefas do dia a dia, mas permita que a pessoa tenha tempo e espaço para processar a dor. Dica 4. Respeite a fé da pessoa. Cada pessoa tem seu próprio entendimento sobre a vida e a morte. Não é hora de converter ou impor valores, mas de oferecer acolhimento respeitoso. Dica 5. Tenha sensibilidade e empatia. Pequenos gestos, palavras sinceras e presença podem ajudar o cérebro e o coração a reorganizar a vida e internalizar memórias de forma saudável. Com essas atitudes, você contribui para que o processo do luto aconteça de maneira mais equilibrada e humana. E daqui a pouco, nós vamos falar sobre os sinais de que o luto está sendo superado e como a vida pode voltar a florescer mesmo após as perdas significativas. Para o desafio do dia, eu quero propor algo que nos conecta aos outros e ao sentido da vida. Então hoje, entre em contato com alguém que você sabe que está passando por uma perda, mesmo que pequena, e ofereça sua atenção e apoio sincero. Pode ser uma mensagem, uma ligação e, se possível, até um abraço. O objetivo é demonstrar presença e empatia, lembrando que a dor compartilhada se torna mais leve
e que ninguém precisa enfrentar o luto sozinho. Ao praticar a solidariedade e o cuidado com o próximo, você não só ajuda quem sofre, mas também fortalece sua própria capacidade de lidar com perdas e de transformar a dor em crescimento e esperança. O luto não tem prazo de validade, mas chega um momento em que o coração começa a respirar de novo. Não significa esquecer, mas aprender a conviver com a ausência de uma forma mais leve. Alguns sinais mostram que o luto está sendo superado. A lembrança da pessoa querida deixa de ser acompanhada apenas por lágrimas e começa a trazer também sorrisos. A rotina se reorganiza, novos projetos surgem e a vida volta a ter cor. Isso acontece porque o cérebro é plástico, ele se adapta. Aos poucos, novas conexões vão sendo criadas, permitindo que as memórias se tornem fonte de afeto e não só de dor. O luto nos transforma. Ele não apaga a dor, mas pode nos ensinar a valorizar ainda mais a vida e os vínculos que permanecem. E quando o coração começa a florescer de novo, percebemos que a ausência também pode ser transformada em presença, de uma nova forma. Então, é uma dor que no início ela vai ficar bem intensa, ela vai preencher tudo, toda a sua rotina, todo o seu corpo. Mas depois você vai sentindo que esse luto, ele vai se acomodando à sua vida de uma forma que você consegue viver. É como se o luto estivesse te dando um espaço. Tá, olha, agora tá bom, você pode viver, agora tá tudo bem essa rotina, agora você pode seguir. O luto não é apenas ausência, é também presença. Presença da saudade, das memórias e do amor que permanece. Quando alguém que amamos parte, parece que um pedaço de nós se vai junto, mas ao mesmo tempo é como se algo eterno fosse plantado no coração. Porque o amor verdadeiro não se apaga com a morte. Rosana, hoje eu aprendi que a saudade não precisa me paralisar. Ela pode me lembrar do amor e me ensinar a seguir em frente. Exatamente, Jerônimo. Aprender a sentir e seguir é parte de viver plenamente. A ciência nos mostra que o luto é uma jornada. O cérebro aprende a lidar com a ausência e, pouco a pouco, vai se reorganizando para viver apesar da dor. Mas só a ciência não explica tudo. Há um espaço no coração humano que só a fé pode preencher. É nesse ponto que encontramos o Deus que se faz presente em nossa dor. O Deus que não nos abandona, mas nos envolve com esperança. Na Bíblia, encontramos esta promessa em Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma certeza que sustenta. É a lembrança de que a morte não é o fim, é a esperança de que haverá reencontro, que a separação não será para sempre, que a luz dessa promessa guie seu coração em meio às sombras, que cada lágrima, cada memória e cada gesto de amor se transforme em força, que o luto, embora pesado, seja apenas uma pausa até o grande recomeço.